na parte interna e hoje, mais uma vez, uma atividade fechada para a imprensa. A gente não teve acesso e sequer entrevista coletiva. Até porque o Jorge Jesus tem alguns problemas para escalar a equipe. A gente vem falando durante toda essa semana. Berrio, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Bruno Henrique, esses 4 jogadores não podem atuar. A expectativa é que na zaga, no lugar do Rodrigo Caio, o Rodolfo faça a sua estreia com o técnico português. Na frente, o Vitinho pode voltar depois de um mês aí. Ele estava lesionado, passou por uma cirurgia no joelho. Pode ser essa convocação. O Flamengo não liberou, ele segue aqui no Ninho do Urubu, ele tá nesse time, é o Reinier, mas o Flamengo ainda não tem essa certeza, porque a CBF fez a convocação para a seleção sub-17 e o nome do Reinier consta nessa convocação. O Flamengo não liberou, ele segue aqui no Ninho do Urubu, ele está treinando com o elenco e o Flamengo entrou com uma ação no STJD para o Reinier ser liberado e poder atuar neste sábado. A resposta o Flamengo deve ter até o final desta tarde, essa é a expectativa aqui no Ninho do Urubu. Mas o Flamengo pode quebrar um recorde, viu, Calheiros? Até um bom tema aí para vocês debaterem, porque o turno que o Flamengo fez mais pontos, desde que o Brasileirão começou a ter 20 times e no sistema de pontos corridos, foi em 2009. Fez 38 pontos no segundo turno do Brasileirão, quando o Flamengo arrancou para ser campeão brasileiro. E nesse ano o Flamengo tem 36 pontos. Se vencer o Avaí, ou então, caso não vença o Avaí, vença o Santos, o Flamengo consegue quebrar esse tabu aí e soma 39 pontos. E aí quebra esse recorde e ganha fôlego ainda mais para, quem sabe, chegar a mais um título do Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Avaí, a gente já falou, não tem Arrascaeta, não tem Bruno Henrique, 2 aí dos principais jogadores do Flamengo, mas tem o Gabriel, o Gabigol, artilheiro do Flamengo no ano, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo com o ataque mais positivo da competição e nos últimos 5 jogos, o Gabriel fez 6 gols. Será que sem esses companheiros ele terá o mesmo sucesso na partida de amanhã diante do Avaí lá em Brasília? E é bom a gente frisar, mais de 37 mil ingressos vendidos, ou seja, o Flamengo quando joga em Brasília é certeza de casa cheia. Agora, novamente, uma Mané Garrincha rubro-negro, assim como foi contra o Vasco e também em outros jogos que o Flamengo atuou na capital federal. A equipe treinou hoje cedo aqui no Ninho do Urubu, a gente está aqui na porta do CT. Hoje a atividade foi fechada para a imprensa, sem entrevista coletiva. Inclusive, daqui a pouquinho é capaz do ônibus do Flamengo passar aqui em direção ao aeroporto, porque logo depois dessa atividade o Flamengo já vai embarcar para Brasília. O técnico Jorge Jesus tem 4 problemas aí para escalar esse time. Rodrigo Caio, Berrio, Bruno Henrique e Arrascaeta, esses 4 não poderão atuar. E o problema maior do Flamengo de reposição está na situação envolvendo o Reinier, porque o Flamengo ainda não sabe se poderá escalá-lo ou não, deve ter a confirmação do STJD até o final desta tarde, e caso o Reinier não atue, o Jorge Jesus tem algumas opções para escalar o time do Flamengo. Ele pode mexer no esquema, pode voltar num 4-3-3, colocar o Pires da Mota no lugar do Bruno Henrique, e aí o Arão jogaria de segundo volante, e com a trinca lá na frente, Gabriel, Everton Ribeiro e o Vitinho, ou então ele pode manter o 4-1-3-2, pode colocar o Lincoln, ou então apostar no Vitor Gabriel. Enfim, são opções que certamente o Jorge Jesus aqui no CT do Ninho do Urubu, ele já estudou e provavelmente ele já testou aqui no CT do Flamengo, que aposta no Gabriel, já que não tem nem o Bruno Henrique nem o Arrascaeta, aposta no artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gabriel, que nos últimos 5 jogos fez 6 gols, números expressivos, e ele que inclusive já bateu a sua melhor marca da carreira aqui no Flamengo. Mas agora a gente vai ver um material especial sobre o interesse do Flamengo em outros 2 jogadores italianos. Depois do Balotelli, agora o rubro-negro mira mais 2 atletas lá do velho continente. Pensar no mercado brasileiro é logo pensar no Flamengo. Para essa temporada, o rubro-negro carioca não economizou para fortalecer o elenco e trouxe nomes de peso como Rafinha, Felipe Luiz, Gabigol, entre tantos outros. E os resultados estão aparecendo. Atualmente, o clube lidera o Brasileirão, além de estar classificado para as semifinais da Conmebol Libertadores. Com todos esses ingredientes, a equipe carioca virou a grande vitrine do continente. E não é por menos, não. Empresários estão oferecendo nomes consagrados na Europa, como o volante Claudio Marchisio, ex-Juventus, e que defendeu a seleção italiana em 2 Copas do Mundo. E o Flamengo tem na mesa a possibilidade de contar com outro italiano, o meia Andrea Bertolatti, que teve passagem pelo Milan. Segundo o site Calciomercato, o rubro-negro já estaria em contato com o atleta para conversar um possível acerto. É o Flamengo de olho no mercado europeu, tentando reforçar ainda mais o elenco que vem fazendo bonito na temporada.
Olha, o Marquise eu acho uma boa pedida. O Bertolotti acho que não é muito necessário nesse momento, ainda mais porque do meio para frente o Flamengo está muito bem resolvido. O Flamengo perdeu o Cuejá. O Marquise, em tese, pela função, seria um jogador ideal para fazer essa função. Embora eu acho que o time com o Arão e o Gerson, de dupla de volante, está muito bem resolvido, como mostrou no jogo contra o Palmeiras. O Marquise está livre no mercado, então mesmo que a janela tenha fechado, não tem problema nenhum em acertar com esse jogador. Esse sim eu acho que seria um reforço. E tem muito mais nome, mais mídia. Se a questão também tem um pouco de marketing, seria bacana o Marquise defendendo o Flamengo e reforçando o futebol brasileiro, nosso campeonato. Agora, que bom para o Flamengo que na próxima rodada ele joga desfalcado, mas joga em casa, entre aspas, em Brasília, contra o Avaí, que é um dos piores times do campeonato. Então, mesmo com algumas baixas, o Flamengo tem totais condições de ganhar o jogo. Rodrigo Caio acho que já estava pedindo um pouco de refresco, de descanso, já vinha reclamando de lesão, então cumpre suspensão e beleza. Mesma coisa com outros jogadores. Mas, para mim, mesmo com uma formação mesclada, mista, o Flamengo faz os 3 pontos contra o Avaí. Savoia, o Flamengo precisa dessa dupla italiana, na sua opinião? Seria uma boa para o Flamengo? Olha, como eu disse em respeito ou a respeito do Balotelli, que não precisava, eu continuo achando que não precisa. Eu acho que o Flamengo já tem um elenco muito bom, acima da média, para mim o melhor do Brasil, superou até o Palmeiras, principalmente do meio para frente, e agora que a defesa se acertou, eu acho que o time está perfeito. O Jesus achou, eu não sei se estava nos planos dele ou não, se foi só obra do acaso com a saída do Cuejá. Eu acho que o Gerson acertou o meio de campo, acertou a saída de bola. E ele tem a facilidade de jogar em qualquer parte do campo, né? Atrás, no meio, nas beiradas, tem um passe bom, está marcando. E o Flamengo joga como jogou o Corinthians do Luxemburgo, campeão em 98, disse ontem, com 2 volantes com saída de bola, o Arão e o Gerson. Eu acho que o Flamengo está perfeito. Eu acho que o grande desafio do treinador é não perder essa qualidade, não deixar os jogadores perderem o foco. Está caminhando bem na Libertadores, está caminhando bem no Campeonato Brasileiro e o desafio é esse. Eu acho que não é hora de trazer gente da Europa agora, porque vai vir para brigar pela posição e às vezes cria-se um problema. Eu acho que o Flamengo está muito bem assim, está no ponto. Tá. José Eduardo Savoia, Rodrigo Bueno, agora vai ser um teste aí, pelo menos para o Gabigol, né? A gente vai poder observar o Gabigol sem os seus escudeiros, sem os seus parças, a Arrascaeta e o Bruno Henrique. Isso é uma faca de 2 legumes, como diria legumes, né? Vicente Mateus, histórico presidente corintiano, disse isso certa vez. Ele não vai ter assistência do Arrasca, nem do BH, mas isso pode aparecer, por exemplo, os laterais. Rafinha e Felipe Luiz se apresentando um pouco mais para criar jogadas de fundo, municiar o seu centroavante. Os jogadores de meio podem se aproximar dele e ele vai ter a chance de também, por outro lado, resolver sozinho. Em algumas jogadas, o Gabigol, até porque tem bons parceiros do lado, tabelava, buscava uma triangulação, saía mais da área. Agora ele pode ficar ainda mais como o homem-gol, né? Ser completamente a referência da equipe. E ele está numa fase tão boa, ele precisa de poucas chances, às vezes, para fazer um gol. Sei que o torcedor vai lembrar de alguns jogos em que ele fez 1 e perdeu 2 contra o Internacional, jogo 1-1 no Beira-Rio. Mas a fase é boa e eu acho que, assim como é quase certa a vitória do Flamengo, é quase certo que vai ter gol do Gabigol contra o Avaí. E você, torcedor do Flamengo, está apostando em gols do Gabigol